queridos irmãos, queridas irmãs, mais uma manhã de oração, segundo dia da semana, segunda-feira, 24 de agosto, a igreja celebra São Bartolomeu Apóstolo. Bartolomeu, de Caná da Galileia, mencionado pelos evangelhos do grupo dos 12, é identificado com Natanael, amigo do apóstolo Filipe, dele de quem o Senhor disse: eis um verdadeiro israelita no qual não há engano. As palavras do mestre respondeu com a profissão messiânica: Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. 3 dias depois do chamado de Natanael, celebraram-se as bodas de Caná. Anunciai todos os dias a salvação de Deus, proclamai a sua glória às nações. Bom dia a você que nos escuta pela rádio do Cara FM, pelo site da rádio, você que nos acompanha pelo Facebook, pelo YouTube, também pela difusora do nosso santuário. Nosso bom dia, paz e bem. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Para bem celebrarmos esta Santa Missa, vamos pedir perdão ao Senhor pelos nossos pecados. Senhor, que te deixaste ferir, do teu sangue vem a paz. Aqui estou, perdoa-me. Cristo elevado na cruz, és amigo do pecador. Aqui estou, perdoa-me. Senhor da morte vencedor, verdadeiro Filho de Deus, aqui estou, perdoa-me.
Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, fortalecei em nós aquela fé que levou São Bartolomeu a seguir de coração o vosso Filho, e fazei que pelas preces do apóstolo a vossa Igreja se torne sacramento da salvação para todos os povos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do Apocalipse de São João. Um anjo falou comigo e disse: Vem, vou mostrar-te a noiva, a esposa do Cordeiro. Então me levou em espírito a uma montanha grande e alta. Mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, descendo do céu de junto de Deus, brilhando como a glória de Deus. Seu brilho era como de uma pedra preciosíssima, como o brilho de jaspe cristalino. Estava cercada por uma muralha maciça e alta, com 12 portas. Sobre as portas estavam 12 anjos, e nas portas estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel. Havia 3 portas do lado do oriente, 3 portas do lado norte, 3 portas do lado sul e 3 portas do lado do ocidente. A muralha da cidade tinha 12 alicerces, e sobre eles estavam escritos os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ó Senhor, vossos amigos anunciem vosso reino glorioso. Ó Senhor, vossos amigos anunciem vosso reino glorioso. Que vossas obras, ó Senhor, vos glorifiquem, e os vossos santos com louvores vos bendigam. Narrem a glória e o esplendor do vosso reino, e saiba proclamar vosso poder. Ó Senhor, vossos amigos anunciem vosso reino glorioso. Para espalhar vossos prodígios entre os homens, e o fulgor de vosso reino esplendoso. O vosso reino é um reino para sempre, vosso poder de geração em geração. Ó Senhor, vossos amigos anunciem vosso reino glorioso. É justo o Senhor em seus caminhos, é santo em toda a obra que ele faz. Ele está perto da pessoa que o invoca, e todo aquele que o invoca lealmente. Ó Senhor, vossos amigos anunciem vosso reino glorioso. Como são belos os mensageiros que anunciam a paz. Como são belos os mensageiros que anunciam. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor.
Filipe encontrou-se com Natanael e lhe disse: encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e também os profetas, Jesus de Nazaré, o filho de José. Natanael disse: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Filipe respondeu: vem e vê. Jesus viu Natanael que vinha para ele e comentou: aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Natanael perguntou: de onde me conheces? Jesus respondeu: antes que Filipe te chamasse, enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: tu credes porque te disse, eu te vi debaixo da figueira? Coisas maiores que estas verás. E Jesus continuou: em verdade vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as vossas obras ao Senhor vos glorifiquem e os vossos santos com louvores vos bendigam. Queridos irmãos, queridas irmãs, a palavra de Deus, ela é dirigida para nós como uma revelação. E essa obra de Deus glorifica o nome do Senhor, e os seus santos vos louvam, vos glorificam e confirmam essa obra que Deus tem realizado em nossas vidas. Nós, quando lemos a primeira leitura, ela passa despercebida para muitos, mas quando nós observamos, vamos observar que essa igreja, ela vem do seio do próprio Cristo. É do Cristo que jorra os sacramentos, é do próprio Cristo que é edificada essa igreja. E a igreja apresentada como uma noiva é aquela igreja da intimidade de Deus, onde Jesus manifesta o seu poder nessa igreja. E nós vamos percebendo, queridos irmãos, que a leitura ela vai trazendo as tribos de Israel, ela vai trazer também as divisões dessas tribos em quatro partes de três, em portas, para falar dessa ação dessa igreja em todos os continentes, em todo o mundo. E essa igreja, esta noiva, ela vai sendo ornada, ela vai sendo preparada, né, para que o Cordeiro possa assim estar na intimidade com essa noiva. E essa noiva é esta igreja que nós nos reunimos, que nós celebramos, que nós rezamos o credo, que rezamos a Ave Maria. Esta igreja que o Apocalipse apresenta, é essa igreja dos anjos e dos santos, de São Francisco, de Santa Clara, Santa Luzia, São Bartolomeu, né, São Sebastião e tantos santos, Santa Rita, Santa Teresinha, e nós vamos assim espalhando a glória de Deus por meio da vida dos santos. E assim, queridos irmãos,
esta noiva ela vai sendo ornada com o sangue dos mártires, com a vida dos santos e com aqueles que vão manifestando a sua graça por meio dessa igreja. E a intimidade do Cristo, ela se faz presente no meio da igreja. E assim nós vamos observando, queridos irmãos, que ao final da leitura vai falar sobre os 12 apóstolos do Cordeiro. Nós sabemos que o Senhor juntou 12 apóstolos e sobre esses apóstolos Deus escolheu um para ser essa pedra fundamental. E esta pedra Jesus chama Pedro, para que ele pudesse assim fundar, viver essa igreja. E aí o Senhor vai trabalhando Pedro e os apóstolos como essas colunas da igreja. E na medida que o Senhor vai ornando a sua igreja com os seus dons, o Senhor também vai ornando com a vida dos santos, com a beleza dos sacramentos, com a liturgia que a igreja traz para nós. E assim, queridos irmãos, a igreja, essa esposa do Cordeiro, ela manifesta esse amor para com o Cordeiro. E o Cordeiro manifesta o seu amor para com a sua noiva. E esta intimidade, esta relação de noivo e de noiva, onde o Cordeiro, ele manifesta toda a sua bênção, sua glória sobre esta noiva. E assim a noiva vai se mostrando como aquela que é amada. Isso nos faz também lembrar os casais, em especial os noivos, que devem procurar edificar-se um ao outro, para que, compreendendo a ação do mistério dessa igreja, dessa Jerusalém celeste, que se faz presente, ou seja, todo o poder divino foi dado à igreja para que esses poderes celestes pudessem ser manifestados na nossa humanidade. E nós experimentamos esse poder do alto que desce em Jesus, no seio da Virgem Maria, e aí ele vai constituindo essa igreja. Veja a beleza da liturgia, veja a beleza da igreja no mundo, o bem que ela faz para a sociedade. Veja que esta noiva agora ela se torna mãe, e mãe de muitos filhos da humanidade. A igreja é mãe e mestra na sociedade. A igreja é aquela que edifica uma sociedade, edifica a humanidade. Ela traz a salvação. E assim, queridos irmãos, a igreja tem salvado muitas vidas ao longo dos milênios e dos séculos. Somos chamados, portanto, a olharmos para a vida interior de cada um e olhar os casais, os noivos, para que eles procurem compreender que um deve estar amando o outro, para que quando eles se tornarem esposos, eles possam ser totalmente entregues, que eles possam ser submissos ao outro, que a noiva seja submisso ao noivo e o noivo seja tão submisso à noiva assim como Cristo foi à igreja, doou a vida pela igreja. E assim nós vamos entrando em uma dinâmica profunda do mistério de Deus. A força do alto se espalha sobre a humanidade e nós vamos assim experimentando os poderes do céu, essa Jerusalém celeste que veio no seio de Jesus e ele que trouxe e espalhou na humanidade por meio da igreja. Ou seja, esta Jerusalém celeste
e a igreja edificada, formada na fundação dos 12 apóstolos. E assim nós vamos compreendendo que o Senhor vai arrastando multidões, o Senhor vai transformando corações e vai trazendo para o seio da igreja os sinais dos céus, a cura que o Senhor realiza, os milagres que o Senhor realiza. E assim, queridos irmãos, a igreja ela vai sendo edificada, a igreja vai sendo restauração, a igreja também vai passando pelas tribulações, pelas perseguições, e nós somos chamados a experimentar esse amor de Deus, a nos deixar tomar por um Deus que nos ama de tal forma que doa a sua vida por essa igreja, pelo seu povo. E assim, queridos irmãos, queridas irmãs, Deus derrama o seu sangue para a nossa salvação. E isso vai se confirmando ao longo do tempo após a morte do Senhor, onde nós vamos ver também o sangue dos mártires derramando e solidificando essa igreja, criando solidez, criando raiz. E assim a igreja vai edificando o seu povo pelo sangue dos mártires. Martírio cruento que vai aprofundando esta Jerusalém celeste, vai aprofundando nesta terra esta Jerusalém militante, peregrina, esperando o dia do arrebatamento, o dia da salvação. E nós somos chamados a estarmos nessa igreja, nós somos chamados a voltarmos para casa. Quantos estavam na casa do Senhor e foram para outras casas vizinhas? Somos chamados, portanto, a perceber que a casa de Deus está instalada no seio da humanidade. E agora devemos olhar, devemos voltar da casa dos vizinhos para a casa do nosso Deus e Pai. Esta casa onde nós encontraremos a verdade absoluta, onde nós encontraremos a presença de Deus eucarístico. E assim, queridos irmãos, queridas irmãs, o salmista ele ainda vai nos trazer a palavra que diz: para espalhar vosso reino esplendoroso, o vosso reino é o reino para sempre, vosso poder de geração em geração. E o Senhor espalhou na humanidade por meio da igreja o seu poder, edificou sua igreja, e agora esse poder é um poder para sempre na humanidade. Por mais que o homem tente tirar Deus, por mais que o homem tente negar a igreja do Senhor, as portas dos infernos não prevalecerão contra ela. E ai daquele que tenta contra a igreja, porque ele será humilhado pelos seus próprios algozes, pelos seus próprios amigos, pelos seus próprios inimigos. Haverá uma mistura de coisas contra eles, porque eles atacaram a igreja do Senhor. Não se conhece na história, queridos irmãos, alguém que confrontou a igreja para que pudesse ter êxito em suas lutas. A igreja provocando o amor na humanidade, a igreja transmitindo o amor para o povo, vai começando assim derrubando os seus inimigos pelo amor. E muitos, antes de que encontre a desgraça, a maldição, muitos conseguem alcançar a salvação, porque essa igreja ela vem para salvar as almas. E não se conhece na humanidade alguém que tenha vencido esta igreja. Essa igreja ela foi combatida muitas vezes, mas não foi destruída. E ela irá assim edificar a humanidade para sempre, porque nela está o poder do Altíssimo, nela está o poder do Alto que desceu com esta Jerusalém celeste, que se espalhou na humanidade e agora ela se faz
uma Jerusalém militante, uma Jerusalém peregrina neste mundo, atuante para sempre. Queridos irmãos, queridas irmãs, nós vamos ouvir no Evangelho do Senhor Jesus, que conhece o seu discípulo antes mesmo dele ser oficializado como discípulo. Natanael, o Senhor conhecia o coração. Natanael era conhecido por Jesus. Jesus sabia que ele tinha um coração honesto, um coração bom. Sabia que ele era verdadeiro. Isso nos remete a perceber que devemos ser verdadeiros, queridos irmãos. Devemos lutar pela verdade. Devemos deixar que a verdade apareça para que a mentira ela possa cair por terra. E assim nós vamos percebendo que o Senhor convida Natanael para fazer parte dos 12 por meio de Filipe, o seu amigo. Assim, queridos irmãos, nós vamos percebendo que Natanael agora é o Bartolomeu, é aquele que é escolhido entre os 12, e ele vai fazer parte dessas colunas, dessas 12 tribos. As tribos de Israel, agora ela é representada pelos 12 apóstolos de Jesus. Assim, queridos irmãos, queridas irmãs, devemos nós perceber que estamos na igreja verdadeira de Cristo. Aquela igreja que o Senhor ontem no Evangelho já falara. Tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E hoje nós vamos ver mais uma vez o livro do Apocalipse de São João, mostrando mais uma palavra que edifica a igreja do Senhor. E que nós devemos estar atentos para nós não nos iludirmos com tantas crenças, com tantas igrejas, e nós devemos ter cuidado para não cairmos nas tentações, nas ilusões, percebendo que a igreja do Senhor, esta Jerusalém, está presente no meio de nós, e que nós possamos viver a graça de um Deus que nos ama, um Deus que dispensou todo o seu amor para nós, para que nós pudéssemos também transmitir esse mesmo amor para o nosso Deus. Que a palavra de Deus, meus irmãos e irmãs, nos ajude a sermos santos, porque o nosso Deus é santo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Uma noite de suor sobre o barco em alto mar, o céu começa a clarear, a tua rede está vazia, mas a voz que te chama te mostrará um outro mar, e sobre muitos corações a tua rede lançarás. Como Maria aos pés da cruz, e serás servo de cada homem, servo por amor, sacerdote da humanidade. Caminhavas no silêncio, esperando além da dor, que a semente que tu lançavas no bom terreno germinasse, mas o coração exulta, porque o campo já está dourado, o grão maduro pelo sol, no celeiro pode entrar. Doa a tua vida como Maria aos pés da
servo de cada homem, servo por amor, sacerdote da humanidade. Doa a tua vida como Maria aos pés da cruz, e serás servo de cada homem, servo por amor, sacerdote da humanidade. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, ao oferecermos este sacrifício de louvor, na festa do apóstolo São Bartolomeu, possamos, por sua intercessão, receber os vossos auxílios, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Vós constituístes a vossa igreja sobre o alicerce dos apóstolos, para que ela fosse no mundo um sinal vivo de vossa santidade e anunciasse a todo o mundo o evangelho da salvação. Por essa razão, os anjos do céu, as mulheres e os homens da terra, unidos a todas as criaturas, proclamamos jubilosos vossa glória, cantando a uma só voz. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda ao Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós.
mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos, porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei ao Senhor a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e o sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com nosso Bispo Manuel de Oliveira e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos dos vossos filhos e filhas, que hoje chamastes deste mundo à vossa presença. Concedei-lhes que, tendo participado da morte de Cristo pelo batismo, participe igualmente da sua ressurreição. Concedei-lhes contemplar a vossa face. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e mártires e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. O Senhor nos comunicou o seu Espírito. Com a confiança e a liberdade de filhos, digamos juntos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai,
e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para o banquete nupcial do Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra, eu serei salva. Te abeiraste da praia, não buscaste nem sábios nem ricos, somente queres que eu te siga, Senhor. Olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Tu sabes bem que em meu barco eu não tenho nem ouro nem espadas, somente redes e o meu trabalho. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Tu minhas mãos solicitas, meu caminho
cansaço, que a outros descanse, amor que almeja. Querido irmão, querida irmã, a Jerusalém celeste desce do alto céu e faz morada aqui na terra, se estabelece na terra, edificada pelos 12 apóstolos do Cordeiro. E assim nós vamos aprendendo que esta igreja do Cordeiro é a igreja de Jesus. Não há outra igreja edificada a não ser esta igreja de Jesus. Esta doutrina do Senhor está edificada na humanidade e deve se espalhar pela humanidade até que se cumpra tudo segundo a vontade de Deus. A igreja de Jesus, ela é sempre sofrida, ela é sempre combatida, mas ela resiste pela força do amor. Somente o amor é capaz de vencer os violentos. Somente o amor é capaz de vencer aqueles que perseguem. Somente o amor é capaz de vencer a falsidade e a mentira. Somente o amor é capaz de edificar a pessoa humana, a sociedade. Nós somos chamados, queridos irmãos, queridas irmãs, a perceber que essa igreja, ela foi ornada assim como a noiva, ela vai se preparando para o encontro com o seu noivo. Assim, essa igreja, ela foi sendo ornada com os dons do Senhor, foi ornada com os sacramentos, e agora a igreja, ela se faz presente na humanidade, edificada pelos 12 apóstolos, e assim nós vamos compreendendo que no meio de tantas igrejas espalhadas no mundo, uma só é a igreja de Jesus Cristo. Que nós possamos, queridos irmãos, queridas irmãs, lutar por esta igreja, pois nela está o sacramento de Jesus, nela está a verdade de Jesus. E assim nós vamos lembrando daquela que recebeu esta graça do Senhor, esse Deus que vem com os tesouros dos céus para depositar aqui na terra. E lembramos da Virgem Maria, nossa mãe, e assim devemos suplicar, pedir a sua intercessão, rezando como a igreja nos ensinou. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oremos. Alegrando-nos na festa de São Bartolomeu, recebemos, ó Pai, o penhor da salvação. Fazei que ele nos seja auxílio na vida presente e garantia da vida eterna.
por Cristo nosso Senhor. Amém. Queridos irmãos, mais uma vez, nosso bom dia, nosso paz e bem. Você que nos acompanha pela rádio Educar FM, pelo site da rádio, você que nos acompanha pelo YouTube, pelo nosso canal no YouTube, você que nos acompanha pelo Facebook, também pela difusora do nosso santuário. Todos vocês, a alegria do nosso encontro e mais uma vez nosso bom dia e o nosso paz e bem. Só lembrando que nós estamos para esse mês de setembro organizando o Cerco de Jericó. Serão 7 dias e 7 noites de oração, de louvor, pregação, Santa Missa. Então teremos 7 dias com 7 noites o Senhor Santíssimo exposto sobre o altar, para que nós possamos combater o bom combate e vencermos no nome de Jesus e no amor de Maria. Então você é convidado a participar conosco, você é convidado a estar nesses horários, né? Nós vamos também, durante a Semana do Cerco, vamos promover o Então vamos promover também uma exposição de artes plásticas durante todo o Cerco de Jericó, e o pessoal da Pascom vai também apresentar para vocês as belíssimas obras de arte que nós vamos apresentar, tá bom? Também os artistas, eles também vão fazer uma pequena entrevista, o pessoal da Pascom vai entrevistar eles, para eles falarem um pouco, né, do seu trabalho, e assim você é convidado a participar conosco. Você puder também, mora próximo, quer visitar, faz esta visita a nós, né, seguindo as normas que nos é imposta, e assim nós vamos trabalhando, mostrando um pouco dos artistas daqui da terra, e vamos ao mesmo tempo lutando, combatendo os espíritos invisíveis que influenciam a nossa humanidade de forma errônea. Então vamos receber a bênção final. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Amém. O Senhor vos mostre a sua face e se compadeça de vós. Amém. O Senhor volva o seu rosto para vós e vos dê a paz. Amém. Pela intercessão da Virgem Maria, de São José, São Francisco, Santa Clara de Assis, Santa Cecília, São Félix, São Padre Pio e São Bartolomeu, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Se abre para derramar sobre os corações toda graça